Nessa quarta aula eu vou apresentar estudos de caso. Vou apresentar 4 estudos de caso, 2 da Europa, 2 dos Estados Unidos. Alemanha, Reino Unido, Califórnia e Nevada. Por quê? A gente vem falando ao longo do curso sobre determinantes dos impactos econômicos, os impactos efetivamente e como mitigar esses impactos. E aí, um passo seguinte é a gente olhar a experiência internacional. Bom, a gente está falando que isso pode acontecer e como tentar resolver o problema. Mas o que vem acontecendo efetivamente nos países que já enfrentam, nos casos que já enfrentam um nível avançado de difusão da GD? Esses impactos se verificam? Quais os ajustes eles estão implementando? Então, nessa aula a gente vai falar sobre isso. Eu vou começar essa aula apresentando um panorama sobre o caso dos Estados Unidos. Por quê? Lá, a regulação, as políticas de incentivo à geração fotovoltaica variam de estado para estado, mas, de modo geral, a gente tem a predominância das políticas de net metering, que é a política vigente na maioria dos estados. E por que os Estados Unidos? Porque lá a gente já verifica um nível elevado de difusão da GD. E como a gente já tem um nível elevado de difusão, a gente também já verifica impactos econômicos e tentativas de implementação ou discussão de alternativas para mitigar, para lidar com esses impactos. Eu trouxe aqui alguns números relevantes, eu vou destacar os principais, que é o seguinte. Primeiro, a gente verificou que houve 71 pedidos de distribuidoras em 35 estados para aumentar as tarifas fixas para todos os consumidores. Segundo, em 28 estados foram consideradas ou implementadas mudanças nas políticas de net metering, que em geral foram mudanças regressivas. Agora eu vou falar sobre o caso da Califórnia especificamente. Na Califórnia, a política vigente é o net metering. Outra característica importante é a aplicação do decoupling. E como eu falei na aula anterior, na Califórnia o decoupling tem amenizado a questão do impacto econômico e financeiro sobre as distribuidoras, mas tem agravado substancialmente a questão do cost shifting, a transferência de custo dos consumidores com painel para os consumidores sem painel, que é um dos principais desafios que a Califórnia vem lidando nos últimos anos. Outra questão importante é a da curve, que a gente também já viu em aulas anteriores, que é um grande desafio para a operação do sistema. Em função desses desafios, desses impactos, o que a Califórnia vem fazendo? Quais ajustes vêm sendo implementados? O regulador californiano implementou uma revisão ampla da política de net metering dele. Eles implementaram o NEM 2.0, que substituiu o NEM 1.0. E as principais mudanças foram as seguintes. Obrigatoriedade de tarifas time of use para novos usuários, novos consumidores que implementam GD a partir de 2017. Um pagamento mínimo de 2 a 3 centavos por quilowatt-hora consumido a partir da rede e a necessidade de aprovação de novas conexões e o pagamento pela conexão de uma taxa de 75 a 100 dólares. Agora eu vou apresentar o caso de Nevada, que também é um caso bem interessante. O estado conta com uma política de net metering que até 2015 tinha a seguinte restrição. A capacidade instalada total de geração distribuída não podia superar 3% da carga de ponta das distribuidoras. Então, o máximo de capacidade instalada era esse, 3%. Em 2015 foi revisada, esse limite foi alterado para 235 megawatts, então uma capacidade fixa, um limite fixo, e foi atingido em agosto de 2015. Em função do nível de difusão, o custo de manutenção da geração distribuída já atinge um valor muito alto. No caso da NV Energy, por exemplo, que é uma distribuidora, o custo de manutenção da geração distribuída já superou 230 milhões de dólares. Em função dessa difusão, alguns ajustes vêm sendo implementados também. No final de 2015, a política foi revisada. Foi implementado um novo critério regressivo de definição dos créditos. Então, o valor da compensação da eletricidade injetada na rede foi reajustado e estabeleceu um calendário. As mudanças começaram em 2015 e seriam projetadas para terminar em 2028, seriam implementadas gradualmente. Então, na região norte, por exemplo, a compensação de eletricidade era feita no valor de 72 dólares e 20 centavos por megawatt-hora em 2016. E passaria para 27 dólares e 10 centavos por megawatt-hora em 2028. Outra mudança implementada foi a alocação dos prosumidores em uma classe diferente dos consumidores residenciais. Por quê? Os consumidores residenciais em Nevada pagam uma tarifa que tem 2 componentes, um componente fixo e um componente volumétrico. O componente fixo, no entanto, ele não reflete de fato os custos fixos das distribuidoras, os custos mais pesados da rede. E aí, qual era a ideia? A ideia era que os custos fixos da rede fossem progressivamente transferidos do componente volumétrico para o componente fixo até 2028. Então, o componente volumétrico reduziria o peso e o componente fixo aumentaria progressivamente até que ele refletisse realmente os custos da rede.
O que aconteceu? Com todas essas mudanças, houve uma desaceleração muito forte da difusão da geração distribuída e do mercado fotovoltaico, que gera muitos empregos no estado de Nevada. Então, houve uma pressão dos consumidores e da sociedade civil, do lobby da geração fotovoltaica, de modo geral, e acabou que as medidas foram revogadas em setembro de 2017 para responder a toda essa pressão social. Passando agora para o caso da Alemanha, saímos dos Estados Unidos para a Europa, que são casos bem diferentes, principalmente pela política de tarifas feed-in, que é mais comum no caso europeu. A Alemanha é um caso bem emblemático quando a gente fala de feed-in, eu acho que remete de alguma forma. Por quê? Tanto pelo nível de difusão da geração distribuída, quanto pela política que começou bem agressiva e foi atingindo valores de manutenção, custos muito altos e resultando no aumento substancial da tarifa de eletricidade paga pelos consumidores residenciais. E a Alemanha também já lida com problemas como custo negativo da eletricidade no mercado em função da difusão das fontes renováveis. Então, aqui nesse gráfico a gente tem, por um lado, a tarifa de eletricidade doméstica paga pelos consumidores residenciais, que é a nossa curva vermelha, e a curva azul, que representa a tarifa feed-in. O que acontece? Eles começaram com uma política de incentivo bem agressiva, com o valor da tarifa feed-in mais alto, mas conforme a difusão foi acontecendo, foi chegando a estágios mais elevados, o custo da política foi aumentando muito. E isso impactou na tarifa, que vai aumentando. Enquanto a tarifa de feed-in vai diminuindo, a tarifa de eletricidade vai aumentando, em função do repasse desses custos para a tarifa paga pelos consumidores. Então, o que acontece? O custo foi atingindo um valor muito alto e o governo foi reduzindo as tarifas feed-in progressivamente. Então, hoje a gente já tem um valor muito menor quando comparado ao que foi estabelecido no início, quando foi implementada a política. Então, o problema central na Alemanha é o custo de manutenção da política. Então, o ajuste implementado vem sendo, basicamente, a redução do valor da tarifa feed-in para tentar controlar esse custo de manutenção da política. A gente vai ver agora o caso do Reino Unido, que é o último estudo de caso que eu vou apresentar nessa aula. O Reino Unido conta com uma política de incentivo via tarifas feed-in, que foi implementada em 2010 e era válida para sistemas de geração distribuída, renovável, com capacidade instalada de até 5 megawatts. Como é que era essa remuneração? Diferente do caso da Alemanha, o Reino Unido contava com uma remuneração baseada em duas partes. Uma tarifa de geração, que incidia sobre toda a eletricidade gerada no sistema distribuído, fosse ela consumida ou exportada para a rede, e a tarifa de exportação, que incidia só sobre o que era injetado na rede, só sobre a energia exportada. Então, o que o consumidor recebia era um somatório desses dois: tarifa de geração, por tudo que foi gerado, e tarifa de exportação, pelo que foi injetado na rede. Em função dessa política, o Reino Unido teve um nível de difusão bastante alto, uma resposta bem grande do mercado. Em 2011, o custo da política atingiu um valor muito alto, um patamar muito elevado, e ela foi revisada. A revisão foi implementada em 3 partes. As principais medidas foram a redução do valor da tarifa de geração e a redução do período de vigência da política. Então, se os consumidores recebiam o incentivo por um período X, esse período foi reduzido em 2011. Apesar dessa reforma que foi implementada, os custos da política chegaram a 866 milhões de libras em 2015, que era um custo altíssimo. Em resposta, em outubro de 2015, novas mudanças foram implementadas e a tarifa de geração foi reduzida em até 87% nessa nova rodada de revisões. Então, isso mostra que também, no caso do Reino Unido, um dos principais problemas é o custo de manutenção da política de incentivo. Então, assim como no caso da Alemanha, a gente observa principalmente uma redução, uma reformulação da política no sentido de reduzir a tarifa feed-in, que incentiva a geração distribuída. Depois de analisar os 4 casos, 2 dos Estados Unidos e 2 da Europa, o que a gente pode tirar de lição? Quais são as contribuições da experiência internacional para a nossa aula? Primeiro, em vários lugares do mundo, não só nesses estados e países, mas em outros também, as políticas de incentivo AGD vêm passando por um processo de revisão e reformulação muito para lidar com as consequências e desafios associados à difusão da geração distribuída. Segundo, blindar a distribuidora contra o risco de mercado parece uma coisa muito evidente, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Na Europa, nem existe muito essa discussão de blindagem da distribuidora, porque já não existe esse risco de mercado, não recai sobre a distribuidora. Nos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, a questão do decoupling, o decoupling faz essa blindagem, então não existe exposição da distribuidora contra ao risco de mercado, essa exposição, essa redução do volume de vendas, podendo impactar negativamente a receita da distribuidora, existem, na maioria dos casos, mecanismos, ferramentas para fazer essa blindagem.
Terceiro, mudanças na estrutura tarifária para mitigar a questão do cost shifting parecem uma mudança, uma reforma necessária. Porque na Califórnia, em Nevada e em vários outros estados americanos, isso vem sendo discutido. As distribuidoras vêm pleiteando isso junto ao regulador e vem sendo uma questão muito forte e muito discutida ultimamente. O último insight, da experiência internacional é o seguinte: o tipo do sistema de compensação adotado, ou seja, feed-in ou net metering, afeta diretamente o tipo de impacto gerado. Então, no net metering, a questão do cost shifting e da perda de receita da distribuidora parece muito mais evidente do que no caso do feed-in, que o principal desafio é o custo de manutenção da política. E isso afeta muito também os tipos de medidas e de alterações implementadas, que vão vão variar de acordo com o tipo de desafio que você se propõe a endereçar. Então, nessa quarta aula, nossa última aula desse curso, a gente viu 4 estudos de caso. O caso da Califórnia, Nevada, Alemanha e Reino Unido. Cada um desses casos tem um tipo de política, as políticas vêm passando por um tipo de alteração e a gente pode tirar algumas lições da experiência internacional.